Shalom, shalom. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está aqui no livro de Êxodo. E se o Senhor permitir, como eu estou fazendo essa leitura em família, durante a gente em família, nós acabamos de ler o livro de Gênesis e entramos no Êxodo. E começamos o Êxodo ontem, hoje a gente já está em Êxodo 2, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra, e eu vou começar pelo Êxodo 1, uma palavra simples, básica, mas o meu pedido a Deus é que ela toque o seu coração. Êxodo 1, eu vou ler do verso 10, na verdade do verso 7 até o verso 11, que diz: E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, a qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E usemos sabiamente para com eles, para que se não multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba a terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem por suas cargas. E uma coisa que eu comecei a notar, a gente já vinha lendo o livro do Gênesis e a gente entrou ontem aqui em Êxodo, e eu tenho o costume de, enquanto vou trabalhando ou até fazendo serviço doméstico, cuidando das crianças, e vou orando e conversando com o Senhor e pensando muito no devocional. E uma coisa que eu comecei a pensar, primeiro, quando Deus fala lá com Jacó, quando José manda buscar ele, quando ele está descendo ao Egito, o Senhor se encontra com ele e repete lá aquela promessa que o Senhor já havia feito a Abraão, de que eles herdariam a terra de Canaã. E aí o Senhor novamente fala com Jacó, o Senhor falou com Abraão, o Senhor falou com Isaac, e agora o Senhor fala com Jacó e fala para ele descer, porque é uma direção do Senhor. Aí aqui vem o primeiro ponto: nós não devemos fazer nada que não seja a direção do Senhor. Às vezes, um simples ato de se mudar, resolvi se mudar. Por que você vai se mudar? Porque eu resolvi. É a direção do Senhor, foi o Senhor que te direcionou a isso. Se foi, vá. Vai sem medo, vá. Se é Ele que está mandando, vá. E aí o Senhor se encontra com Jacó e fala para ele ir, e aí ele desce. E quando chega aqui nessa passagem que nós lemos, o povo era honrado ali no Egito. Afinal, era o povo do homem que conseguiu salvar não só o Egito, mas todo o mundo naquela época. Todos estavam passando pela fome, todos estavam passando por aquela seca. E José foi o instrumento que Deus usou para poder não deixar o povo morrer de fome. E aí é o povo dele que estava ali no Egito. Mas aí, se nós formos ver aqui essa passagem que a gente acabou de ler, aquele povo que era honrado, de repente se levanta um rei que não conhecia aquela história, que não conhecia a história de José, que não conhecia que foi o povo de Israel que salvou o Egito, ou que às vezes até tenha ouvido falar na história, mas que não deu muita importância para isso. E aí ele fala: esse povo está crescendo demais, vamos começar a colocar a opressão sobre eles, para que eles não aconteça que quando vier uma guerra, eles se juntem aos nossos inimigos e pelejem contra nós. Mas não sabia ele que ele estava sendo um instrumento de Deus, porque estava se cumprindo o tempo de que o Senhor havia falado com Abraão, e com Isaac e com Jacó.
tempos que eles passariam ali para o Egito, mas que o Senhor os visitaria e os tiraria dali. E aquele tempo já estava chegando. E agora esse homem que parece que é o inimigo, que é o opressor, ele estava sendo um instrumento de Deus. Porque se Deus não começa, o Senhor não permite que a opressão venha até nós. Por mais que o Senhor tenha nos feito promessa, nós não nos movimentamos dos lugares onde estamos. Quantas e quantas pessoas perderam aquilo que o Senhor falou que lhes daria, porque não se movimentam para ir em busca, para ir de encontro àquilo que o Senhor prometeu para elas. E aí, esse homem, a primeira coisa que ele faz é lançar a opressão. Olha o que ele fala aqui no verso 10. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique, aconteça que vindo guerra, eles se juntem com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Eles começam a afligir, eles começam a colocar tributos, coisas terríveis sobre eles, para ver aquele povo ser afligido. E aí uma outra coisa que ele faz é mandar as parteiras ali que faziam parto daquelas mulheres, porque elas geravam muito rápido, geravam muitos filhos, e aí ele manda matar todos os meninos, todos aqueles que poderiam se juntar contra eles numa guerra, e aí ele começa a mandar matar. Mas aí vem uma coisa preciosa, mesmo diante da escravidão, da opressão, de ver tudo que aquele povo, tudo o que aquele faraó estava fazendo ali, vindo aquela tentativa de destruição sobre a vida daqueles meninos. Aquelas mulheres se levantam com coragem diante da injustiça. Coragem elas tiveram diante daquela grande injustiça. E uma outra coisa que elas têm, temor a Deus acima da autoridade humana. Nós devemos sim obedecer às nossas autoridades, mas o temor a Deus e a obediência às coisas de Deus está acima da autoridade humana. E qual é o mandamento? Não matarás. Elas sabiam que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Elas sabiam que elas comprometeriam não só a vida delas, mas a descendência delas diante de Deus, se elas tocassem naqueles meninos, se elas tocassem naquelas crianças. E olha que Deus começa a agir quando tudo parece difícil, quando tudo parece impossível, quando a opressão que parecia ser um sinal de destruição, nada mais é do que um cenário para que o Senhor começasse a operar um milagre. O povo começa a crescer mesmo diante da dor. O povo começa a crescer mesmo quando o povo inimigo dá a eles um sinal de que haveria destruição. Mesmo diante desta dor, o povo começa a crescer. Uma outra coisa, Deus honra quem teme a Ele. Primeiro, aquelas mulheres temiam a Deus. Segundo, o povo de Israel temia a Deus. Mesmo diante da opressão, mesmo diante dos tributos, mesmo diante das cargas, eles continuavam temendo e honrando a Deus. E eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, mas que o Senhor Jesus abra os teus olhos espirituais nesta tarde, para que você olhe e veja a direção que Ele está dando.
porque às vezes nós não precisamos entender. Se formos parar para entender, vamos perder tempo, mas nós precisamos obedecer. E foi isso que o povo de Israel fez. E mais para frente a gente vai começar a ver muito mais sobre isso, como Deus usou aquele cenário caótico, desesperador, aquele cenário de destruição para fazer tudo o que fez. Esta é a palavra de Deus para você nessa tarde. Não desanime-se. Não pare para ficar entendendo o que Ele está fazendo. Apenas peça a Ele: Senhor, me dá direção. Me direciona, Pai, aquilo que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? Não é pelo achismo, mas é a direção que o Pai está te dando. E é diante desse cenário que Deus levanta um homem. É diante desse cenário caótico de destruição que Deus faz com que Joquebede seja ministrada a fazer tudo o que fez quando teve Moisés, para que chegasse a salvação ao povo de Israel. E uma última coisa simples, mas que a gente deve ter bastante atenção com tudo isso, é: aquilo que Deus falou ainda está de pé. Aquilo que Deus falou com você ainda está de pé. Ainda que muitos tenham se levantado para falar com você: não vai dar certo. Não vai dar certo. Muda, faz de outro jeito. Não, mantenha-se firme na palavra. Porque o que Ele te disse ainda está de pé. Aguenta firme, porque às vezes é questão de segundos para que o milagre, para que aquilo que Ele te prometeu chegue às tuas mãos. O diabo vai usar gente para te oprimir. O diabo vai usar pessoas para tentar te paralisar, para tentar matar o seu milagre. Às vezes você já começou a perceber de onde virá o seu milagre e de repente o inimigo vem e fala assim, te mostra como que se aquele cenário ali dali não fosse possível mais nascer milagre algum. Mas a palavra de Deus que eu tenho para você hoje é: aguente firme. Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para você. E pode ser ainda hoje. E pode ser ainda hoje. Aguente firme, porque é aí, nesse cenário caótico de destruição, de opressão, que o Senhor vai levantar um remidor que vai segurar na sua mão e vai te colocar no local onde Ele, o próprio Senhor, vai entregar nas suas mãos aquilo que Ele te prometeu. Deus te abençoe, fiquem com Deus, e a palavra do Senhor é: aguente firme e atento, porque eu estou chegando.